Hora de Aventura é cheio de personagens super legais e amados pelos fãs. E isso não é segredo pra ninguém. Mas e se eu te contar que foi feita uma pesquisa entre os personagens mais odiados de Hora de Aventura? Você consegue adivinhar quem vai estar nessa lista? Então bora conferir. Se você gostou do tema e quer que eu continue com Hora de Aventura aqui no canal, não perde tempo. Deixa o like e se inscreve. 2 cliques que recompensam demais o nosso trabalho e faz você se tornar um com nós. Agora que você mandou ver, bora começar. Princesa Caroço. A Princesa Caroço muitas vezes demonstra uma personalidade egocêntrica e voltada para si, colocando seus próprios desejos e necessidades à frente dos outros. Ela frequentemente toma decisões impulsivas e irresponsáveis, às vezes causando problemas para os outros personagens ou para si mesma. Em algumas situações, ela parece não se importar com os sentimentos ou necessidades dos outros personagens, agindo de forma egoísta e insensível também. A sua personalidade melodramática e propensão a exagerar problemas pode ser irritante. Rei Gelado. No início da série, o Rei Gelado é retratado como um vilão que frequentemente causa problemas para o fim, Jake também e os outros personagens. Suas ações incluem tentativas de sequestrar princesas e realizar atos maliciosos. O Rei Gelado pode ser irritante para alguns espectadores com a sua personalidade excêntrica e às vezes infantil. Sua insistência em perseguir princesas e sua falta de noção social podem causar desconforto ou antipatia. No começo da série, suas motivações parecem egoístas e desprovidas de consideração pelos sentimentos dos outros. Isso pode levar alguns espectadores a verem o Rei Gelado como um personagem sem redenção. O Rei Gelado muitas vezes age de forma cruel e desrespeitosa com outros personagens, o que pode gerar antipatia por parte dos telespectadores. O Mágico. O Mágico é conhecido por suas travessuras maliciosas e por manipular os outros personagens para seu próprio entretenimento ou benefício. Suas ações muitas vezes causam problemas e sofrimento para os outros personagens. Ele parece ter pouco ou nenhum remorso por suas ações e geralmente não se importa com o bem-estar dos outros personagens. Sua falta de empatia pode torná-lo difícil de gostar. Sua natureza imprevisível e propensão a causar caos podem torná-lo um personagem instável e difícil de confiar também. Embora sua história de origem seja revelada ao longo da série, ela revela traumas e eventos que mudaram sua personalidade. Alguns espectadores podem não se sensibilizar com a sua história e ainda considerá-lo irreparável. Quem não se lembra da perna elefantíase do fim, né? Lemon Grab. O Lemon Grab é conhecido por seu comportamento extremamente excêntrico, muitas vezes agindo de maneira imprevisível e histérica. Sua maneira de falar em alto volume e a sua propensão a explosões emocionais podem ser irritantes para alguns espectadores. Como governante do reino do limão, o Lemon Grab tende a exercer sua autoridade de maneira arbitrária e muitas vezes cruel. Sua falta de empatia pelos outros habitantes do reino e a sua incapacidade de entender suas emoções podem alienar os espectadores. Nos primeiros encontros com o Lemon Grab, ele é retratado como principalmente um antagonista unidimensional, o que pode não permitir que os espectadores se conectem emocionalmente com ele. Rei Dio. O Rei Dio é frequentemente retratado como manipulador e egoísta, usando as pessoas ao seu redor para alcançar os seus próprios objetivos. Sua falta de consideração pelos outros personagens pode ser vista como negativa. Apesar do seu título de rei, o Rei Dio muitas vezes não demonstra habilidades reais de liderança ou governança. Sua incompetência pode ser frustrante para os espectadores, já que ele pode agir de uma maneira da qual não esperamos. Ele muitas vezes se aproveita dos outros personagens, seja para obter dinheiro ou para promover seus próprios interesses. Isso pode fazer com que os espectadores vejam o Rei Dio como um personagem oportunista e desonesto. Ele frequentemente engana as pessoas ao seu redor para alcançar seus objetivos, sem se importar com o impacto emocional das suas ações. Isso pode gerar antipatia e desconfiança. Rei Idiota. Ah, essa foi boa. Gunter. Gunter é conhecido por suas ações imprevisíveis e às vezes caóticas. Ele pode fazer coisas inesperadas que causam problemas para os outros personagens, o que pode ser frustrante para alguns espectadores. Embora pareça ser apenas um pinguim comum na maioria das vezes, há momentos em que Gunter revela sua natureza maliciosa, especialmente quando assume a forma de Príncipe do Fogo.
A sua propensão para o mal pode desagradar alguns espectadores. A relação entre Gunther e Regelado é complicada e muitas vezes abusiva, com o Regelado alternando entre carinho e crueldade em relação ao seu animal de estimação. Alguns espectadores podem sentir antipatia por Gunther por ser vítima desse relacionamento disfuncional. Gunther, especialmente na forma de Príncipe do Fogo, tem o potencial de causar grandes estragos quando não está sob controle. Sua natureza imprevisível e propensão para destruição podem preocupar ou irritar. Em certos episódios, as ações de Gunther levam às consequências negativas para os outros personagens ou para o enredo em geral. Isso pode fazer com que alguns espectadores vejam Gunther como um problema recorrente na série. Lemon Hope. Lemon Hope é retratado como um personagem introvertido e muitas vezes distante, o que pode torná-lo difícil de se conectar emocionalmente com alguns fãs. Em certos momentos da série, Lemon Hope acabou agindo de maneira egoísta e autocentrada, priorizando seus próprios desejos e necessidades em detrimento de outros personagens. Isso pode gerar antipatia por parte dos espectadores que valorizam a empatia e o altruísmo em personagens principais. Lemon Hope mostra sua relutância em assumir responsabilidades ou compromissos ao longo da sua jornada na série, o que pode ser percebido como uma característica negativa por alguns fãs. As ações de Lemon Hope podem ter consequências negativas para os outros personagens ou para o mundo ao seu redor, o que pode levar alguns espectadores a vê-lo como um catalisador de problemas. Embora Lemon Hope passe por um arco de desenvolvimento ao longo da sua história na série, algumas pessoas podem sentir que ele não passa por uma redenção satisfatória ou não mostra um crescimento significativo como personagem. Dona Tromba. Dona Tromba muitas vezes exibe uma personalidade extremamente doce, ingênua e às vezes até infantil, chegando a ser irritante ou artificial. Embora seja uma personagem simpática, Dona Tromba muitas vezes se envolve em situações perigosas devido à sua curiosidade ou imprudência. Dona Tromba às vezes pode ser percebida como uma representação estereotipada de uma figura materna ou avó, o que pode parecer clichê ou desinteressante para alguns fãs. Apesar de ser uma personagem recorrente na série, Dona Tromba pode ser considerada como tendo uma falta de desenvolvimento ou profundidade em comparação com os outros personagens mais complexos e multifacetados. Lady Iris. Lady Iris se comunica principalmente em coreano ao longo da série, e as suas falas são frequentemente apresentadas sem legenda. Para os fãs que não entendem coreano, isso pode criar uma barreira na compreensão do personagem e em sua capacidade de se relacionar com ela. Personalidade passiva ou pouco desenvolvida, Lady Iris é retratada como uma personagem calma e gentil na maior parte da série, e a sua personalidade pode ser percebida como relativamente passiva ou sem destaque em comparação com os outros personagens mais expressivos. Isso pode fazer com que alguns espectadores a vejam como menos interessante ou envolvente. Embora o relacionamento entre Lady Iris e Jake seja um aspecto importante e legal na série, alguns fãs podem questionar ou discordar da dinâmica do relacionamento, especialmente devido à diferença de espécies e à falta de comunicação direta entre os dois personagens. Em comparação com os outros principais, Lady Iris pode ter um papel relativamente secundário na trama de Hora de Aventura. Sua presença pode ser percebida como menos impactante ou relevante em comparação com os outros. Devido à sua capacidade de voar e falar em coreano, Lady Iris pode ter algumas limitações narrativas em termos de participação em certas situações ou interações com os outros personagens. Isso pode resultar em menos oportunidades para o desenvolvimento da personagem ou envolvimento emocional por parte dos espectadores. E em primeiro, Princesa Jujuba. Pois é, em algumas situações, a Princesa Jujuba pode ser percebida como manipuladora, usando sua inteligência e recursos para manipular os outros personagens e alcançar seus próprios objetivos. Isso pode gerar antipatia por parte dos espectadores que preferem personagens mais transparentes e honestos. Ao longo da série, a Princesa Jujuba toma decisões que podem ser controversas ou moralmente questionáveis, levando alguns fãs a discordarem das suas ações ou a questionarem a sua integridade como líder. A Princesa Jujuba muitas vezes opera em uma área cinzenta moral, onde suas ações podem ser justificadas por suas intenções de proteger o Reino Doce, mas também podem ter consequências negativas para os outros personagens. Isso pode torná-la uma personagem com alguns fãs apoiando as suas decisões, enquanto outros a condenam.
O relacionamento entre Finn e a princesa Jujuba é complicado e passa por altos e baixos ao longo da série. Alguns espectadores podem não gostar da dinâmica desse relacionamento ou discordar das escolhas românticas dos personagens. Como governante do Reino Doce, a princesa Jujuba exerce muitas vezes autoridade sobre seus súditos de uma forma que pode parecer autoritária para alguns fãs. Sua abordagem pragmática para governar o reino pode ser percebida como distante ou insensível por aqueles que preferem líderes mais compassivos. E aí, concordam com a lista? Ou acha que algum personagem daqui não merecia estar na lista? Comenta aqui embaixo. Comenta também temas de vídeos que vocês querem ver e querem que eu traga aqui no canal. Não se esqueça do like, da inscrição e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, fui!